Eu sou teimoso, cara, eu nunca desisto. Não existe um universo em que eu teria desistido. Nos meus 11 eu falei, eu vou ser youtuber ou eu vou morrer tentando. E falei sério. A galera me odeia, mas eu sou a pessoa mais competitiva e teimosa que você vai conhecer e nunca desisto. Eu realmente amo resolver problemas constantes e difíceis. Acho que é isso que me tira da cama. Quanto mais difícil, mais empolgante é. Eu sou muito bom em ficar obcecado por uma coisa mais do que qualquer outra pessoa. Se eu tivesse que dizer qual é o meu superpoder, eu consigo me obcecar infinitamente por algo. É simplesmente quem eu sou. Quando você olha para os últimos 10 anos da sua vida e o sucesso que teve resolvendo alguns desses problemas difíceis, se pudesse esmiuçar em componentes centrais do que aprendeu, um deles é a obsessão, como você disse. Sim. Quais os outros? Você é, obviamente, a média de quem te rodeia. E, por sorte, eu me cerquei de pessoas certas e me alimento da energia de quem está ao meu redor. E o cerne de tudo isso, tudo que acontece é a responsabilidade extrema. Não arrume desculpas e assuma a responsabilidade extrema, assuma a bronca, sabe? Claro, talvez não estivesse sob seu controle, mas poderia estar se você tivesse pensado mais e se importasse. Era isso que eu queria transmitir. E outra coisa que aparece também em todo o seu trabalho é essa ideia de que nada é impossível. Eu não sei porquê, mas quando me dizem que eu não posso fazer algo, eu não sei porquê, mas só me dá mais vontade de fazer. Se você me fala que eu não devo fazer algo, tudo bem, mas se diz que eu não posso... Cara, tudo no meu corpo responde: mano, claro que eu posso. A física permite? Então sim, é possível. A questão é, a gente quer investir tempo? Eu sinto que as pessoas complicam demais. Não é que você não consegue, você só não quer. Você tem que amar o que faz, se dedicar. Eu sempre repito pra mim que aquilo que você está sentindo agora é o motivo pelo qual ninguém faz o que você faz. E superar isso só irá reforçar que ninguém vai ser quem você é. Então, se você conseguir atravessar a infelicidade e fazer o que você não quer de forma consistente, ano após ano, ao longo de uma década, é a vantagem máxima. Estar constantemente desconfortável e conseguir sofrer de forma consistente por longos períodos talvez seja um dos mais profundos pra mim, sabe? Há um motivo pelo qual ninguém faz vídeos como os meus. Quais 5 características eu precisaria demonstrar para ter sucesso? Você tem que ser muito treinável, porque o que eu ensino hoje vai mudar em 1 ou 2 anos, então sempre aprendo, sempre melhorando e... Outra coisa grande é que você tem que enxergar o valor em trabalhar aqui. Isso aqui não é um emprego, isso aqui é uma carreira. Se você não enxerga um cenário em que você está trabalhando pra mim daqui 10 anos, fica difícil investir em você no nível que eu quero investir em você. Eu não curto treinar alguém por 6 meses, a pessoa vem, trabalha aqui 1 ano e eu perco ela. O que eu gosto é de treinar alguém por 1 ano e depois colher 9 anos de dividendos, onde essa pessoa arrebenta no trabalho, eu vou pagando mais porque ela vai ficando mais valiosa. Essa é tipo a 8ª maravilha do mundo, investir pesado num funcionário e essa pessoa ficar por 1 década. Então, treinável, enxergar o valor e, claro, obcecada. Eu simplesmente não gosto de trabalhar com gente medíocre. Eu realmente não suporto isso. É uma maneira rápida de me deixar deprimido, ter que trabalhar com alguém que não tá 100% dentro daquilo que ama e do que faz. Eu acho que é um dos meus maiores superpoderes, cara, é minha obsessão. E acho que algumas pessoas veriam isso como uma fraqueza, mas se você pensa em resolver problema 3 vezes mais do que todo mundo, inevitavelmente vai chegar a soluções diferentes. Muita coisa disso que você vai ouvir em entrevistas do Steve Jobs e afins são os traços típicos, né? Obcecado, treinável, dedicado e enxergar o valor. E qual é o pior traço? Mediocridade. A pessoa não é ruim o suficiente pra demitir, mas também não é boa. O problema é que, e dá pra ver claramente, gente excelente ama trabalhar com a gente. Ama. Tem algo a ver com estar cercado de gente excelente que desperta tipo um animal dentro de você que te faz querer mais e acreditar que coisas impossíveis são possíveis. E sei lá, quando me colocam no meio de um monte de empreendedores bem-sucedidos, eu viro outro cara. Eu viro diferente de quando me colocam com pessoas tocando negócios pequenos que não ligam muito, que não têm ambição. Eu viro 2 humanos completamente diferentes. E isso se repete, você coloca um monte de jogadores A com jogadores A, eles vão se aprimorar, sabe? Mas se você põe 2 ou 3 jogadores C no meio de um monte de gente ótima, eles começam a puxar os outros pra baixo e fazendo trabalhar menos e tornando menos divertido. Então todo mundo sabe, tira os jogadores C. Se livrem de que não tá 100% dentro, sabe? E o problema é que
não são os A, mas também não são os C. Aí fica meio difícil, porque você ainda se alimenta da energia deles e se tiver muitos, isso puxa a cultura pra baixo. Esses são os piores. Mas quando se trata de coisas missão críticas, como fazer vídeos e tal, uma das principais funções como líder é garantir que as pessoas excelentes trabalhem com seus pares, sabe? O primeiro motivo pelo qual as pessoas largam o trampo não é grana. Dinheiro é tipo o quarto da lista, eu não lembro os outros, mas a coisa número 1 é elas gostam das pessoas que trabalham com ela. E as pessoas vão sair do trabalho porque odeiam com quem trabalham muito antes de sair por causa do dinheiro. E sobre os seus pais? Você fala muito da sua mãe. Que influência tiveram em você? Bom, eu não falo muito do meu pai, é uma longa história, mas não preciso entrar muito nisso. Mas a minha mãe, sabe? Hoje é ótimo. Eu e minha mãe temos uma relação fenomenal, mas a subida foi bem difícil. Porque em 2008 eles estavam alavancados demais e a gente realmente quebrou. Então minha mãe trabalhava em 2 empregos, mal conseguia pagar as contas e eu quase não via ela. Porque quando eu chegava da escola, ela estava no 2º emprego. Era muita coisa, porque ela era minha mãe solteira, criando a gente. E ela trabalhava o tempo todo. Eu não falo muito disso, mas eu tenho doença de Crohn, então eu era bem doente. Meu irmão também tinha problemas. Então, a gente não era os adolescentes mais saudáveis, né? Ela tentava dar conta de cuidar da gente. E aí, chegava em casa e tinha esse moleque chato insistindo, eu quero ser youtuber. Aí ela, ela implorava pra mim. Às vezes ela chorava e implorava pra eu fazer as tarefas, sabe? E assim, eu não falava por mal, mas uma vez eu disse pra ela, se você quer tanto que a minha lição esteja feita, então faz você. Foi isso que eu falei pra minha mãe. Eu não me importava, cara. Eu só quero ter sucesso. Eu quero construir negócios e graças a Deus deu tudo certo. E agora eu mimo ela tá ótima, tem 2 casas, tudo que ela quer ela tem. Então, a primeira coisa que eu fiz quando comecei a ganhar grana foi pagar as coisas pra minha mãe, cuidar da minha mãe, porque ela deu tudo pra me levar onde eu cheguei. Eu não estaria onde eu tô agora, mas era como se eu e ela falássemos línguas diferentes. Ela não queria que eu acabasse como eles, quebrado, sem grana. O cérebro dela não conseguia computar o mundo que eu via, sabe? E o meu não conseguia computar o mundo que ela via. Era muito atrito. Sabe, o negócio é que nada do que ela dizia era absurdo. Olhando hoje, ela tava perfeitamente certa no que ela falava, mas só que eu era maluco, cara. Obcecado demais por fazer um negócio, indo com tudo. Só que, pra mim, eu não sinto risco, sabe? Se for o caso, o risco me excita. Por que você queria tanto ser youtuber? Porque crianças falam isso, mas o nível que você dizia e o foco que você tinha nessa meta específica de ser youtuber, porque havia muitas coisas para focar. Poderia ter jogado videogame ou outra coisa, mas o YouTube é particularmente interessante porque você está na câmera, as pessoas estão vendo, existe uma métrica que define o quão sucedido você é. Tinha algum elemento de estar na câmera que ajudava a lidar com a sensação de isolamento que você parecia ter naquela época? Eu acho que tem mais a ver com o fato de que eu descobri bem novo, provavelmente aos 11, que tinha youtuber ganhando centenas de milhares de dólares por ano. E eu pensei, pronto, é isso aí. Pelo dinheiro? Claro, porque na época a gente não tinha dinheiro. Eu queria muito cuidar da minha mãe, cuidar da minha família no geral, então era tudo pra mim. E isso é o que eu amo fazer. Eu nunca senti tanta alegria fazendo algo como isso. E além disso, eu consegui enxergar um caminho que eu realmente podia aposentar minha mãe, cuidar dela, recompensar todas as noites que ela trabalhou até tarde pra poder nos dar conforto e coisas assim. Então uma coisa que me irrita é quando tenta enfiar a motivação de alguém numa caixinha só, nós somos muito complexos. Você tem uma namorada, por exemplo, eu nunca diria, você só gosta dela porque ela é bonita, você gosta dela porque ela é bonita, mas provavelmente também porque ela é inteligente, é divertida, gosta de séries parecidas, blá blá blá, esse tipo de coisa. Você consegue me dar 1000 motivos pelos quais você gosta dela e é muito chato quando tentam reduzir o porquê você gosta de um certo trabalho ou de fazer um certo negócio a uma coisa só. Faz só pelo dinheiro, e se eu fizer é porque eu gosto de dinheiro e porque eu curto o jeito de fazer isso e é um jeito de me comunicar com pessoas, com comunidade e tudo mais. Eu acho que é um erro comum, não é tão simples assim. Eu acho que muita gente não consegue entender alguém tão absurdamente focado em alguma coisa com o nível de comprometimento e de compromisso contínuo que você demonstra. Eu concordo, porque é bem estranho. Eu consigo ficar com os meus pensamentos rodando na cabeça de novo e de novo. Não era como se fosse trabalho pra mim ralar no YouTube por aqueles anos que quase ninguém assistia nada que eu fazia.
Tinha que ser uma obsessão muito profunda. Porque você fazia quando praticamente ninguém estava vendo, quando a própria plataforma ainda... Teve literalmente um dia quando eu tinha 19 ou 20 anos em que eu acordei e entrei numa chamada no Skype com os meus amigos, em que a gente ficava analisando por que certos vídeos iam bem e eu me lembro que essa chamada durou cerca de 18 horas. Aí eu desliguei, fui dormir, acordei no dia seguinte e imediatamente entrei de novo na mesma chamada e continuei de onde ela parou, sabe? Esse era o nível de horas que a gente dedicava. Eu não sabia fazer nada além daquilo. Então é isso, é a vida que eu escolhi. Você quer sucesso, você quer mudar o mundo, então esse é o preço que você vai pagar por isso. Você acha que uma pessoa comum ia gostar de estar dentro da sua cabeça? E 2, você é feliz? Não, a pessoa comum não ia querer viver a vida que eu vivo. Ela ia ser miserável porque eu trabalho o tempo todo. E ela deveria se perguntar, tipo, por que eu tô trabalhando o tempo todo? Por que eu não faço outra coisa? Obviamente, né? Eu não sou um robô. Tem momentos em que eu penso, eu quero jogar um jogo de tabuleiro, eu queria fazer tal coisa. E olho pra agenda e penso, talvez eu consiga daqui a 4 dias. O difícil é que você tem que ser muito delicado com a forma como enquadra as coisas na sua mente. É muito fácil em momentos assim pensar, eu sou um animal de zoológico, não tenho livre-arbítrio, sou um robozinho das minhas empresas, então você tem que tomar muito cuidado e às vezes as emoções tomam conta e porque eu sou um cara muito desafiador, eu penso, mas eu quero fazer isso pra caramba e eu não posso porque eu tenho que gravar, tenho isso e aquilo, tenho tal entrevista, tenho esse networking, tenho essas coisas, enfim. E eu acho que a maioria das pessoas, quando esse pensamento aparece, de tipo, eu sou um animal, eu tenho um livre-arbítrio, provavelmente ficaria bem deprimida. Mas eu meio que consegui trabalhar isso dentro da minha cabeça, sabe? Você tem que aprender a controlar seus pensamentos, você tem que enxergar isso como alguma coisa boa, porque eu sou muito cuidadoso na forma como eu vejo as coisas e é isso que faz com que ninguém mais faça aquilo que você faz e isso é algo bom, é tipo, isso é o que você sente agora, é o seu modo. Você tem sorte de ser difícil, aguente firme, você vai se agradecer depois. É mais ou menos assim que eu tento ver, mas não acho que a maioria das pessoas não seria feliz vivendo a minha vida. Elas iam falar, tipo, pega uma grana e cai fora. E é feliz? Depende do dia que você perguntar. Agora eu tô feliz. Quando eu tava com uma gripe na África, sentado numa jaula com leões, obviamente não, então... Como é seu padrão? Como é na média? Provavelmente esse ano mais infeliz do que feliz. Tem coisas que você precisa fazer que não são divertidas. Alguém que tá indo tão bem numa plataforma como o YouTube, onde o algoritmo tá sempre mudando, muitos youtubers que eu converso dizem que acabam em burnout. Burnout criativo, e simplesmente apagam o canal. A gente viu muito disso nos últimos anos. A pessoa bate 10 milhões e então ela para. Já passou pela sua cabeça parar? Claro. Sério? O tempo todo. É mesmo? Claro. Quando foi o mais perto? Teve incontáveis vezes, mas... eu acho que eu nunca teria desistido de fato. O máximo seria parar por uma semana e falar, dane-se, eu vou dormir 9 horas por noite. Eu sinto que o YouTube é tipo jogar carvão numa locomotiva. Você tem que ficar jogando carvão. Quando começa, nunca mais pode parar. Você tá correndo no esteira no máximo. Especialmente se você quer ser um criador como eu. É questão de quem aguenta mais tempo na esteira, né? Porque ela nunca vai desacelerar. Se bobear, ela vai ficando mais rápida e mais rápida, mas... Não acho que eu tenha tido um momento em que eu realmente fosse de fato parar. Mas uma pausa teria sido bom, teria sido legal. E quando você olha dessa esteira, você se vê fazendo isso pelas próximas 2, 4 décadas? Claro, eu não tenho intenção nenhuma de parar. Pra viralizar, você precisa fazer algo que nunca foi feito antes. Eu já contei essa história. Se você tá dirigindo na estrada e vê uma vaca, tanto faz, é só uma vaca. Agora, se você tá dirigindo na estrada e vê uma vaca roxa, algo que você nunca viu e não esperava ver, você vai pensar, caramba! Você vai contar pros seus amigos e até anos depois vai pensar, cara, que tinha uma vaca roxa ali. É a mesma coisa, a única diferença é que ela era roxa. Você pode aplicar essa analogia às ideias, sabe? Quando você tá rolando um feed pra achar um vídeo pra assistir, tem coisas que já foram feitas antes, você já viu isso. Você já viu coisas parecidas, você passa reto e nunca mais pensa nisso. Do mesmo jeito que você nunca pensa na vaca normal. E tem as ideias tipo a vaca roxa, sabe? Que é o que eu tento fazer. Coisas que fazem você pensar, que diabos é isso? Eu nunca vi nada assim. Eu preciso ver, eu já não vou conseguir dormir, sabe? Não é possível que eles fizeram isso, mas esse tipo de ideia normalmente é muito difícil. E pra alcançar esse efeito vaca roxa é quase sempre com algo que nunca foi feito. Então, se nunca foi feito é porque tem um motivo, é difícil pra caramba fazer isso. Então você tem que treinar sua cabeça pra não odiar problemas muito difíceis, complexos e originais, e você tem que
correr na direção desses problemas, porque são esses que trazem mais esse efeito vaca roxa que as pessoas sentem que precisam assistir. É muito mais fácil conseguir 50 milhões de views em um vídeo do que conseguir 1 milhão em 50 vídeos. Porque é meio exponencial, sabe? Tipo, quem ganha leva tudo, lá no topo. E você realmente tem que abraçar esse efeito vaca roxa se fizer sentido. Eu acho que a gente vai bater 1 bilhão de inscritos e eu não acho que ninguém vai chegar perto, porque assim que uma pessoa faz alguns milhões de dólares, ela pensa, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou me sujeitar a isso? Eu vou sacrificar minha sanidade, vou ficar sem tirar folga? Tipo, não faz sentido, é por isso que ninguém mais faz isso.